Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo da série A História dos Hinos que Aprendemos a Cantar. E hoje eu vou contar a história de um verdadeiro clássico que ultrapassou barreiras denominacionais, que ultrapassou barreiras religiosas e chegou até os nossos dias com muita frequência, sendo cantado em diversas ocasiões por cantores evangélicos, por cantores não evangélicos. Hoje eu vou contar a história do clássico Mover do Espírito. Ou para algumas pessoas, quero que valorize, ou para outras pessoas, você tem um valor. Seja lá como for que você intitule essa música, o certo é que essa canção é uma história de superação, é uma história de motivação e é uma história de sensibilidade de um compositor. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva clicando nesse botãozinho de inscrever-se vermelho aí. Me acompanhe também no Instagram. Aqui está o endereço do Instagram. Todos os dias eu posto devocionais bíblicos para edificar a sua vida. Tem algumas canções evangélicas que têm um prodígio de ultrapassar barreiras denominacionais e que tem também a facilidade de adentrar em ambientes não evangélicos também, em ambientes não religiosos, em ambientes seculares. Esse é o caso da canção O Mover do Espírito, título original do compositor, do grande compositor pernambucano Armando Filho. Essa história, como eu já falei, é uma história de superação, é uma história de motivação e uma história de sensibilidade de um compositor. Lá pelo final da década de 80, o já cantor e compositor pernambucano Armando Filho foi visitar os seus pais, lá na cidade de Cabo do Santo Agostinho, onde o próprio Armando nasceu. Chegando lá, tinha uma jovem, uma senhorita, que estava só falando em se matar e estava pensando em suicídio, disse que não encontrava mais sentido na sua própria vida. Armando Filho chegou exatamente no dia em que ela estava visitando a casa dos pais dele. Esse era um caso de depressão. Ora, estamos em pleno século XXI. A depressão é conhecida como o mal deste século. E apesar de todas as campanhas feitas de conscientização, ainda existe muito preconceito e ainda existe muita má compreensão a respeito do que é a depressão. Hoje, há muitas pessoas que ainda pensam que depressão é uma doença demoníaca, que é o diabo que vai e coloca a doença na mente da pessoa, ao passo que outras pessoas acham que essa é uma doença que surge a partir da falta de fé, ou da falta de crença, da falta de confiança no Senhor. Uma compreensão completamente equivocada. Veja bem, se hoje a depressão ainda é vista dessa forma por muitas pessoas, em muitos nichos religiosos, em muitos nichos evangélicos, imagine só 31 anos atrás como é que isso não era tratado naquela época. Armando Filho tem a sensibilidade de compreender aquela situação. É por isso que eu falei no início que essa canção, a história dessa canção, é uma história de sensibilidade também do autor. Armando Filho conversa com aquela senhorita e entendeu a sua situação, entendeu o vazio da sua alma. Aí então, muito comovido com aquele fato, ele conta que voltou para casa e ficou na mente o tempo todo pedindo, orando por aquela pessoa. Quando chegou em casa, ele conta que dobrou os joelhos e pediu a Deus uma canção. Armando Filho já era um cantor naquela época, não era um cantor popular, o Brasil ainda não conhecia Armando Filho, o seu sucesso, o seu reconhecimento era apenas ali na região metropolitana de Recife, da Grande Recife, mas o restante do Brasil não conhecia, mas já era um compositor muito talentoso. Ele pediu a Deus uma composição para que ele pudesse, com um violão, tocar para aquela senhorita, para que a vida dela fosse mudada completamente. Aí então, depois que ele orou, depois que ele pediu a Deus uma inspiração, depois que ele intercedeu pela vida daquela senhorita, ele conta que ele se levantou e a canção já veio pronta na cabeça dele. Com uma hora, ele afirma que em uma hora a música já estava pronta, a letra já estava pronta e ele precisou retornar para a casa dos seus pais para cantar aquela canção com o violão para aquela jovem senhora que queria se matar. Armando Filho começou a fazer as primeiras notas e começou a soltar a voz e as primeiras letras começaram a sair e a linda canção começou a ser conhecida em primeiro lugar por aquela jovem que estava querendo se matar. E ele conta que depois que ele começou a dedilhar as primeiras notas, a cantar as primeiras estrofes, uma sensação de paz preencheu aquele ambiente. E o que aconteceu é que aquela jovem desistiu do suicídio e ficou curada da depressão por conta de uma canção. Ela agora passaria a entender que ela tinha um valor, porque ela vivia dizendo que ela não valia para nada.
sintomas típicos da depressão, a vida dela foi mudada completamente. Hoje, de acordo com o próprio Armando Filho, ele afirma que aquela pessoa que queria se matar, hoje é uma grande pregadora do Evangelho na Grande Recife. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo o desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até proibido, inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber, pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Armando Filho é um excelente, um dos maiores compositores desse país. Ele tem canções não somente na sua voz, mas que fizeram muito sucesso na voz de outros cantores. Essa canção, O Mover do Espírito, por exemplo, já foi regravada por muita gente. Ludmila Ferber, Valdeci Aguiar, 4x1, J Neto. E se você pesquisar aí na internet, no YouTube, as regravações dessa canção, você vai ver que recentemente muitos cantores da nova geração estão regravando essa canção. Muitos covers com gravação caseira você vai encontrar no YouTube com regravações dessa canção. Inclusive, o cantor sertanejo secular Eduardo Costa já regravou essa canção. Ele canta em muitos dos seus shows e conta o seu testemunho de que essa música foi muito marcante em um momento específico da vida dele. Aproveitando a história dessa canção, Armando Filho tem outro sucesso que ele escreveu e gravou e foi um grande sucesso na década de 90. É a música Tente Outra Vez, que inclusive foi regravada, acho que há uns 3 anos, pela Rose Nascimento, pela Som Livre. Essa canção, ela também foi escrita para um jovem que só pensava em se matar. Ele dizia para o próprio Armando Filho que a vontade dele era atirar nos próprios ouvidos, se matar, tirar a própria vida. Aí ele começou a escrever essa canção Tente Outra Vez, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar aí do Brasil. Então, se essa história da música O Mover do Espírito deixou você encantado, se você tem alguma história com essa música também, ou se você também estava depressivo e de repente ouviu essa canção e se sentiu transformado, escreva aí nos comentários. Como eu sempre digo quando eu falo dessa música, somente a eternidade vai revelar quantas pessoas foram libertadas da depressão, da tentativa do suicídio, quando ouviram essa canção, quando alguém colocou essa canção para essa pessoa ouvir. Somente a eternidade vai revelar. Eu gravei um vídeo no ano passado onde eu falava sobre as 10 canções mais conhecidas de todos os tempos, e a música O Mover do Espírito, na minha lista, figura entre as primeiras, entre as mais ouvidas da música evangélica em toda a sua história no Brasil. Clica nesse link aqui em cima que você vai ser redirecionado para esse vídeo que eu gravei contando, fazendo uma lista das 10 canções evangélicas mais conhecidas de todos os tempos. E O Mover do Espírito figura entre as mais conhecidas de todos os tempos. Se essa canção, se essa história falou com você, se você tem alguma história com essa canção, escreva aí nos comentários. E não esqueça de visitar o nosso último vídeo dessa série, em que eu conto a história do clássico A Bem-aventurança do Crente, o hino 126 da harpa cristã. Eu espero por você no próximo vídeo. Obrigado você que esteve até aqui comigo. Se inscreva no nosso canal, recomende esse vídeo para outras pessoas e Deus abençoe a você.